Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Todos bem para a glória de Cristo? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia aonde o Senhor proporcionou a cada um de nós a graça e o privilégio de estarmos de pé na casa do Senhor. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite para adorar o Seu nome, para bendizer aquele que é santo, aquele que é puro. Saúde os irmãos também que estão conectados conosco através do canal. E eu em casa, eu pensava, eu conversava com o Senhor e perguntava: Senhor, o que eu vou falar para a igreja? A gente fica, não é, Luan? Pensando, pedindo ao Senhor para que Ele venha iluminar a nossa mente, para que o Teu Espírito Santo Ele venha falar aquilo no meu coração, aquilo que Ele quer falar com a igreja. Eu perguntando: Senhor, o que eu falo com a igreja? Com o Teu povo que vai estar lá nessa noite, na Tua casa, para ouvir o Teu nome, os visitantes que aqui estão. É como se o Senhor falasse comigo dessa maneira, continua dizendo, mostrando para eles o perigo que é abandonar a presença do Deus vivo. E se eu fosse titular essa mensagem, eu diria, colocaria no título: sem mim, nada podeis fazer. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. No Evangelho, segundo escreveu Marcos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Aleluia, glória a Deus. Marcos 9, a partir do versículo de número 14. Amém? Podemos ler? A palavra se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo a partir do 14, onde vai dizer assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Até aqui a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto de Marcos 9, a partir do 14, aleluia. Como costume, como de sempre, eu na minha sala ali sentado, lendo o Evangelho de Marcos. E quando eu cheguei nesse versículo 14, não tem quando você está lendo a palavra do Senhor, que aquilo te chama um pouco a atenção, te chama a atenção, você não consegue seguir, você para ali você começa a querer entender aquilo pelo qual o Senhor, Ele quer falar contigo através dessa palavra. Assim foi comigo, nesse texto, onde fala do jovem lunático. Esse texto sobressaiu, ele me chamou a atenção aonde eu parei, peguei meu papel, uma caneta e já comecei ali a anotar aquilo que o Senhor ia falando ao meu ouvido. A gente vê uma situação complicada, aonde foi levado até os discípulos do Senhor, um jovem acometido por endemoniado, um jovem lunático, como diz o subtítulo dessa passagem. E assim foi levado esse jovem até a presença daqueles discípulos. Mas como nós lemos, a palavra mostrou dizendo que aqueles discípulos, eles não puderam expulsar o demônio daquele menino. Mas isso me deixou intrigado no momento. Eu falei, mas como que acontece? Mas como isso? Uma vez que, se nós olharmos no mesmo Evangelho de Marcos, aleluia, no versículo de número 3, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 3, no capítulo de número 3, no versículo 13, o Senhor vai dizer assim, ó: e subiu ao monte, chegou e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Diego, foi dado uma ordem àqueles discípulos, para que eles pregassem a palavra do Senhor, que curassem os enfermos e que expulsassem os demônios. O próprio Senhor, ele já tinha dado autoridade aos seus discípulos. Ele já tinha dado autoridade. Vocês vão, eu escolhi os 12 aqui comigo. E vocês vão adiante agora. Vocês vão pregar as boas novas do Evangelho. Vocês vão curar os enfermos. E vocês vão expulsar os demônios. E assim aqueles discípulos, eles perseguiram aquilo pelo qual estava proposto a cada um deles. Assim como o Senhor convida, também chama a cada um de nós a ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquela mesma ordem que foi dada lá atrás, aqueles discípulos, elas foram dadas também a cada um de nós, nesse dia de hoje, nesse tempo de hoje, nesse ano de hoje. E detalhe que eles vão e eles começam a operar maravilhas em nome do Senhor. Eles começam sim a expulsar demônios. Eles começam sim
a fazer maravilhas, a curar pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto que a palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas também que quando eles voltam, os 70, eles voltam maravilhados. Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam. A alegria daqueles homens, porque eles receberam uma autoridade, uma ordem, um poder foi derramado sobre cada um deles, e eles começaram sim a operar maravilhas no meio daquelas pessoas, e quando eles voltam, eles se maravilham com aquilo, eles ficam maravilhados, Foi dado, mais uma vez eu digo, a ordem foi dada, e eles assim prosseguiram, curando, salvando e libertando. E como eu disse, essa mesma ordem também foi dada a cada um de nós. E o Senhor diz na tua palavra que ainda obras maiores nós faríamos. Você tem noção disso? O Senhor, na sua palavra, Ele disse que obras maiores nós faríamos. Nessa geração, nós agora, nesse ano, mais uma vez eu digo, 2024, porque a palavra fala que Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. A palavra pela qual Ele lançou lá atrás é para os dias de hoje. Não foi tão somente para aqueles homens do passado, não, é para mim. É para cada um dos irmãos que estão aqui também agora, nessa noite, aqui dentro desse templo, na igreja, você que está ouvindo essa mensagem, você que ainda vai ouvir ela também. Foi dada a cada um de nós. Obras maiores vocês farão. Mas pergunto aos irmãos, como me foi perguntado também a mim, aonde estão essas obras? Aonde estão essas obras maiores que o Senhor, Ele determinou a cada um de nós? Aonde estão elas? Que muitas das vezes nós nem percebemos. Muitas das vezes também nós não conseguimos por nós mesmos, pela nossa fraqueza. Aonde estão essas obras? Vivemos uma geração agora, nesse período de agora, uma geração incrédula, uma geração fraca, uma geração onde não tem colocado mais a sua confiança no Deus, no Salvador das nossas vidas, que é Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa confiança não tem estado verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes depositamos a nossa confiança em tantas outras coisas. O obreiro Márcio, ele falou aqui no começo do Salmo 20, uns creem em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Deus vivo e poderoso. Uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé. Mas muitas das vezes essas maravilhas, esses milagres que estão colocados na palavra, essas promessas que estão na palavra do Senhor, que foram dadas a cada um de nós, a gente não tem experimentado isso. A gente não tem experimentado essas maravilhas do Senhor nesse tempo de hoje, devido à dureza do nosso coração, devido muitas das vezes a achar que as coisas são da minha maneira, do meu viver, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero fazer, e muitas das vezes nos esquecemos do nosso Senhor. A todo instante Ele está ao nosso lado, querendo nos instruir, querendo mostrar a cada um de nós, querendo dar direção a cada um de nós, mas estamos como que com os olhos tampados nesses tempos de hoje. As coisas não acontecem no nosso meio, as coisas não acontecem. Semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, o pastor falando aqui, o pastor Elvis, ele falando da visita que ele foi lá no Hospital do Câncer, no INCA. Ele foi lá, ele falando. E o período pelo qual ele passou ali naquele lugar,
No momento dele chegar, na hora de ir embora, as pessoas vinham até ele, querendo que ele orasse, pedindo para que ele pudesse estar colocando a mão sobre eles, para que pudessem orar. E pasmem, a maioria delas, pessoas que se denominam servas do Senhor. Ele relatou aqui para cada um de nós. A maioria daquele povo que estavam ali, é porque o povo hoje em dia não crê mais na cura. Não crê mais que esse Deus ele tem poder hoje de curar. E as pessoas ali presas. Foi também no hospital, que ele falou de hospital de pessoas deficientes mental. E a moça da enfermagem, ela falando da estatística para ele, dizendo que mais de 70% daquelas pessoas ali eram pessoas que serviam ao Senhor. Jesus desce, ele se depara com uma situação que ele não entendeu. Os fariseus, aqueles homens, eles estavam discutindo com os seus discípulos. Aqui fala disputando, mas ele estava discutindo entre eles acerca de uma situação que estava ocorrendo naquele momento, aonde foi levado até eles um endemoniado e aqueles homens não puderam expulsar. Não puderam. Muitas das vezes acontecem situações conosco também, com cada um de nós, que a gente se sente impossibilitado, a gente se sente frágil, fraco, mas muitas das vezes é porque nós não confiamos verdadeiramente no nosso Deus. Situações se levantam em meio às lutas, muitas das vezes a gente lá fora. Certa vez eu estava em casa, daqui a pouco teve uma situação no quintal lá da minha esposa, onde os parentes da minha esposa moram. Uma mulher caiu ali possessa. O que eles disseram, Diego? Chama Jorge. Chama Jorge. Isso já tem um tempo. Eu falei, o quê? Eu? Chama eu? Não, é para você ir lá, vai lá que nós te chamamos lá, que aconteceu uma situação assim. A gente não tem crido verdadeiramente. A gente não acredita no poder do nosso Deus. Muitas das vezes a gente não tem colocado a nossa fé naquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A gente não tem depositado essa confiança no nosso Deus. As situações como essa que aconteceu comigo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque às vezes as pessoas ficam se escondendo, dizendo que é muito santo, mas na hora que chega uma situação as pessoas se escondem, já vão saindo. Não tenho vergonha de acontecer de falar, de relatar o que ocorreu comigo. Eu falei, estão te chamando lá. Pela misericórdia do Senhor, eu peguei, fui lá, e graças a Deus o demônio saiu, para a honra e glória do Senhor, porque não é na força, irmão, do nosso braço. Não sou eu, não é o pastor Elvis, não é o pastor Wellington, nem Ricardo, nem Tiago, nem pastor nenhum desse mundo. É o sumo pastor, que é Cristo Jesus. O poder dele, a honra dele, a glória pertence ao nosso Senhor. É ele que determina todas as coisas em cada um de nós. Mas tudo isso está relacionado à nossa busca, à nossa entrega. Porque vai chegar sim situação onde a gente não vai saber o que fazer. E quando eu falo situação de chegar, não estou falando tão somente de um lunático, de um endemoniado, não. São coisas lá fora que podem vir a acontecer com cada um de nós. De repente é um abraço que você dá numa pessoa, pensando a pessoa querendo ouvir tão somente uma palavra. E muitas das vezes você chega diante da pessoa, fulano, como é que está? Está tudo bem? A pessoa vai, se derrama, se desaba chorando, dizendo que não está bem. E aí?
Aí você vai falar o quê? Às vezes a gente não tem o que falar. Quando a cada dia o Senhor tem ensinado a cada um de nós, através da sua palavra, através dos cultos onde nós temos participado, nós temos aprendido, mas muitas das vezes nos calamos, não anunciamos a Cristo Jesus. Vimos sim na casa do Senhor, entramos por essas portas, cantamos louvores ao Senhor, adoramos ao Senhor, mas ainda falta algo em mim, falta algo em cada um de nós, que é a adoração verdadeira a esse Deus, a busca verdadeira a esse Deus que cura, que salva e que liberta, e que a palavra fala que é o mesmo e que não mudou. Aqueles homens não sabiam o que fazer. Agora você imagina quando ele naquela discussão com os fariseus ele da época ali, aqueles doutores da lei, aí daqui a pouco o mestre vem vindo. Imagina como que ficou o coração dos seus discípulos. A alegria de ver aquele pelo qual tinha ordenado a cada eles, a alegria de ver aquele pelo qual tinha dado poder a eles para expulsar os demônios. Aquele discípulo provavelmente se alegraram, Luan. Ah não, calma aí, quer ver meu mestre ali? Espera aí. Quer ver uma coisa falando no nosso dia de hoje? A gente está numa visita. A gente está numa visita. Visita a gente sabe que a gente não sabe o que pode acontecer numa visita. Não é verdade? A gente não sabe. A gente sabe em quem nós temos crido. Está ali numa visita, numa situação, acontece algo por ali. Quando eu falo algo, mais uma vez eu digo, não é tão somente um endemoniado, não, mas situações. E às vezes você fica sem saber. Daqui a pouco para um carro, você olha assim, o pastor Elvis, você, graças a Deus, o pastor Elvis. É com você que o Deus quer contar. É comigo que Ele quer contar, é com cada um de nós. Porque Ele disse ao discípulo, eu vos dou poder. E Ele quer dar também nesse dia de hoje, a cada um de nós. Porque a determinação não foi tão somente para o pastor, para os pastores, obreiros, diáconos, não. A determinação é para cada um de nós. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode glorificar o nome do Senhor? Foi dado a cada um de nós, a você, a cada um que está aqui nessa noite. Deus quer contar contigo. Ele quer contar com cada um de nós, seja onde você estiver. Seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua casa, no seu lazer. Até ali o Senhor Ele quer contar contigo. Até naquele momento ali. Porque situações elas vão acontecer, amados. Então é a importância de a cada dia a gente estar alicerçado nesse Deus. Da gente saber verdadeiramente em quem nós temos crido, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Esses discípulos, eles conheciam o Mestre. Mas a situação lhe tornou de uma tal maneira que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E pode acontecer com cada um de nós, como eu já disse. A gente não sabe o decorrer da caminhada, o que pode vir a acontecer com cada um de nós. A gente não sabe, a gente não tem esse poder de estar sabendo aquilo pelo qual ele pode vir a acontecer. A gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele é sujo. Ele é sujo. Ele vai criar meios, ele vai criar situações para muitas das vezes colocar em nós um sentimento de medo, um sentimento de pavor, de incapacidade. Verdadeiramente nós somos incapazes, sim. Verdadeiramente nós somos fracos, sim. Mas grande e poderoso é aquele pelo qual nos chamou. Grande e poderoso é aquele pelo qual nós servimos, aquele pelo qual nós entregamos a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que é o Todo-Poderoso. É Ele que é o Criador de tudo e é o Criador de todos. Mas o que acontece nesses tempos?
As pessoas muitas das vezes elas têm brincado com o evangelho de Cristo. Não têm levado com sinceridade a palavra do Senhor, essa palavra que é pura, que é santa, que é sacra. As pessoas têm então somente brincado com esse evangelho. Elas vão fazendo muitas das vezes as coisas, e pior, dentro da casa do Senhor, da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe convém, da maneira que convém a cada um. Eles tão somente brincam de ser evangélicos. Ontem nós estávamos conversando ali, o obreiro Fernando e eu, tinha um primo também da gente conversando, ele trabalhava embarcado, pegou um navio grande, ele trabalhava de Irata, que fala uma profissão que tem agora, e no alojamento que ele morava, que ele estava, tinha um rapaz ali que era um indiano, rapaz, ele falando que conversava com ele pelo zap, porque ele não entendia a língua do rapaz, mas o rapaz todo dia, esse indiano, ele pegava um tapetezinho que ele tinha, cheio de desenho ali de um monte de animal, ele com todo cuidado, aquela coisa toda, ele botava aquele tapetezinho no chão, de manhã, de tarde e de noite. O rapaz Douglas falando, Jorge, todo dia, ele pegava o tapetinho dele, botava ali no chão, e ali ele ficava ajoelhando um monte de vezes, 2 horas. Teve um rapaz, um colega dele, sem saber, pegou esse tapete no rapaz, secou o banheiro, fez uma confusão com o tapete. Para você ter noção, eles tiveram, os 2 brasileiros, eles tiveram que ser tirados de dentro do navio. O capitão teve que tirar aí os 2, não o primeiro, mas aquele que bagunçou o tapetinho dele todo lá. Para não haver confusão, tirou os 2. De dentro do navio, estava embarcado ali, veio um helicóptero, tiraram eles, porque o rapaz queria pegar ele de qualquer maneira, porque para eles zombaram do Deus dele. Eles tiveram que sair de dentro do navio. Agora a gente vê denominações chamadas evangélicas brincando com o nome do nosso Deus. E olha que não é nem Deus aqueles pelos quais ele serve, mas uma seriedade que ele tinha, que chama naquele homem. A oração, ele falando, era de manhã e de tarde e de noite, 2 horas ali, ó, firme, sem parar. Agora o povo que se chama pelo nome do Senhor, eles têm zombado do nome do Senhor. E por isso as situações muitas das vezes se levantam. E o povo fica cada vez mais frustrado, cada vez mais fracassado, estando dentro da casa do Senhor. Porque não levam muitas das vezes a sério essa palavra. É no dia que eu quero, é na hora que eu quero, é no dia que eu preciso, eu vou lá e busco. E muitas das vezes tem buscado a esse Deus, tão somente agora por aquilo que Ele pode dar, não mais pelo que Ele é. Não mais pelo que Ele é. Pedro, a palavra fala que ele pescou a noite toda, e nada apanhou, segundo as Escrituras. Mas o Senhor chega para ele, Pedro, vai ao mar alto e lança a sua rede. Lança a sua rede. Eu imagino Pedro dizendo, Senhor, eu estive lá a noite toda. Eu conheço de pesca. Eu sei aonde eu posso encontrar os peixes. Eu tenho a técnica, eu sei tudo isso. Foi a noite toda, nós estávamos lá, eu jogava a rede, eu tirava, eu jogava, eu tirava. Eu fui nos lugares certos. Mas nós não apanhamos nada. Mas é maravilhoso quando ele reconhece. Aí ele fala, sobre a tua palavra eu a lançarei. E os irmãos conhecem o texto. Ele encheu aquele barco de peixe a ponto de do barco já ir afundando, já ia a pique.
E quando ele reconhece aquilo que o Senhor, quem era e o que fez por ele, a palavra fala que ele larga tudo, ele abandona tudo. Ele poderia ficar com a bênção, mas ele preferiu o abençoador, que era Cristo Jesus. Ele larga tudo, ele abandona tudo para poder estar na presença do Senhor. Mas o que nós temos largado nesses últimos tempos? O que nós temos abrido mão para poder permanecer na presença do Senhor? Faraó ele tem aumentado as cargas nesses últimos dias. Ele tem aumentado as cargas a ponto de fazer com que eu e você, a gente não tenha tempo de estar na presença do Senhor. De situações chegar, como dessa situação chegar até cada um de nós, e a gente ficar sem saber o que fazer. A gente se desesperar. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Vou ligar para o pastor, Deus quer contar com cada um de nós, irmãos. A promessa foi dada a cada um de nós. O tempo agora é da gente tomar posse daquilo pelo qual o Senhor, Ele determinou para a minha vida e para a sua vida, para a vida de cada um de nós aqui presentes. Não é tempo mais de tão somente nós entrarmos na casa do Senhor e tão somente sentarmos num banco, numa cadeira e ir e vir e continuar dessa maneira. Deus tem coisas maiores para cada um de nós. Deus tem coisas maiores, porque Ele sabe que situações estão por vir, aonde se cada um de nós, se a gente não tiver firme nessa palavra, a gente não vai suportar. O inimigo de nossas almas também, eles vão zombar de nós, assim como zombaram dos discípulos dele. Eles vão zombar também de cada um de nós, se ele vê o medo, se ele vê a fraqueza em nós. Como eu disse, somos sim fracos, mas forte, poderoso é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, não foi ontem, não vai ser amanhã, é hoje. É hoje que Ele quer transformar a nossa vida, é hoje que Ele quer mudar o nosso caráter. É hoje que Ele quer colocar esse poder sobre cada um de nós, para que aí sim, obras maiores, a gente possa também realizar lá fora. Porque há um povo lá fora sofrendo, há um povo lá fora precisando ouvir dessa palavra. Há pessoas cativas, pessoas endemoniadas, pessoas encurvadas, sem vida, precisando ser libertas. Mas como vão ser libertas? Se não tem quem vá. Como que elas vão ser libertas? Parentes, vizinhos, amigos de trabalho. Como que elas vão ser libertas? A palavra do Senhor vai dizer que a quem muito é dado, muito será cobrado. O Senhor vai cobrar de cada um de nós. Eu não estou aqui dizendo que todos vão ser pregadores. Não, Deus sabe usar cada um na maneira certa, na hora certa. Ele conhece o meu coração. Ele conhece também o seu coração. Ele sabe aonde Ele pode te usar, de que maneira Ele pode te usar também. Ele pode te usar aqui pregando, amém, pode. Mas Ele pode te usar daquela porta ali para fora. Ele pode te usar num aperto de mão aqui dentro da igreja, num abraço, no seu convívio, na sua família, no seu testemunho para com as pessoas que estão tão somente rodeando, olhando, vendo as suas vidas, a sua conduta. Ele pode te usar também dessa maneira. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles,
E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o soldado, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, diz: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, o despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Eles não puderam. Eu não me lembro de ter um outro relato no Evangelho, aonde os discípulos não puderam expulsar o demônio. Provavelmente deve ter sido a primeira vez que aconteceu com esses homens, a gente não sabe. A palavra fala desse relato. A gente não sabe o que aconteceu. Mas o poder foi dado. A ordem foi dada a cada um deles. É por isso que, como eu disse no título dessa mensagem, sem mim nada podeis fazer. É somente na presença do Senhor. É somente junto do Senhor. Mas é necessário a gente abrir mão do nosso eu. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em Marcos também, no capítulo de número 8. Aleluia. Ele vai dizer assim no 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O problema está justamente aqui. É negar-se a si mesmo. É abrir mão do seu eu, do meu eu, para viver com Cristo Jesus. É pegar é pegar a cruz de Cristo e seguir a Ele. Aqui que está o problema. As pessoas hoje não têm negado mais a si mesmo. Quando fala que é para tomar a cruz e seguir a cruz com Cristo, aí mesmo que já não quer mais. Os irmãos já devem ter visto uma ilustração que tem as pessoas carregando uma cruz nas costas, um bonequinho carregando uma cruz nas costas. Mas para aliviar o peso, na ilustração, ele vai tirando um pedaço. Eram três bonequinhos andando. O outro muito sagaz, aquelas coisas todas, para ficar mais leve, ele ia cortando pedaços da cruz, até que se ele depara num abismo grande, aonde os outros que não cortaram, eles tão somente deitaram aquela cruz, passaram por ela e pegaram de novo, os outros dois. Mas aquele que cortou, ele foi cortando para facilitar a sua caminhada. Quando chega lá, ela não tinha o comprimento necessário para atravessar aquele obstáculo. Muitas das vezes agimos dessa maneira. Achamos que a cruz está pesada demais. Que ela está pesada demais. E muitas das vezes a gente vem dando umas podas
Mas vai chegar um momento que eu e você, a gente vai precisar que ela esteja no comprimento correto, no tamanho certo. Mas devido a eu tão somente querer caminhar mais tranquilo, mais folgado, não querer tanta carga sobre mim, tanto peso, eu vou tirando, eu vou podando, eu vou cortando. Vai chegar um momento que você e eu, nós vamos querer atravessar, e a gente não vai ter mais como fazer essa passagem. Porque tão somente abandonamos a cruz de Cristo. Carregamos tão somente aquilo que a gente acha que é necessário. Fazemos tão somente aquilo que parece que é necessário para cada um de nós. Falta uma luta em cada um de nós. Falta uma entrega. Tudo isso eu falo a começar pela minha vida também. Falta uma entrega de cada um de nós. É verdadeiramente tomar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é tirando o pedaço, é pegando e seguindo a Cristo Jesus. Que no momento certo, na hora certa, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a solução. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é aquele que faz a ferida, mas Ele mesmo a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece que Ele faz sim a ferida, mas Ele cura a cada um de nós. É Ele que nos dá vida. Não tem como eu seguir nesse mundo, lá fora, se não for na presença do Senhor. Porque se for fora da presença, como eu costumo dizer aqui, a gente vai seguir o rumo daquilo que o mundo está determinando para cada um de nós. Quando para nós que servimos ao Senhor, a posição é contrária. É não seguir o mundo, mas buscar Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele, é Cristo Jesus. E Ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? O Senhor dizendo para cada um de nós: ó geração incrédula, até quando? Até quando vocês vão viver dessa maneira? Até quando? Jesus, Ele exorta cada um de nós nessa noite. E essa exortação é tão somente um encorajamento a permanecer na presença dEle, a viver verdadeiramente a palavra do Senhor, sem falsidade, sem fingimento, sem máscaras. Porque muitas das vezes andamos de máscaras. A gente pode se esconder sim do pastor, a gente pode se esconder dos obreiros, dos irmãos, mas não tem como a gente se esconder do nosso Deus, se esconder daquele que tem os olhos como chama de fogo. Não tem como. Ele contempla cada um de nós. Ele contempla cada um de nós. Não adianta nós aparecermos todo bem trajado, todo arrumadinho, todo bonitinho, mas se por dentro nosso coração não estiver voltado para a adoração ao nosso Deus, para uma vida de compromisso para com o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Porque agindo dessa maneira, a gente pode ser envergonhado, mais uma vez eu digo. Porque a todo instante, como eu disse, Satanás vai tentar nos acusar. Ele vai querer nos apontar. Ele vai querer mostrar para aquele lá que vocês falam que o senhor fala que é filho teu, olha lá. A todo instante, irmãos. A todo instante. Lembra de Daniel na terça-feira? Os homens buscaram um meio ali na lei dele para o acusar, mas permaneceu firme. E o Senhor lhe deu vitória a ele. Deus deu vitória a ele. Assim é cada um de nós.
é permanecer naquilo pelo qual nós temos aprendido a cada dia na casa do Senhor, através da sua palavra. É não negociar com esse mundo, até porque a palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ela permanece para sempre. Ela não mudou, ela é a mesma. E Deus continua operando ainda nesses tempos de hoje maravilhas. E como eu disse, Ele quer contar com cada um de nós. Ele quer que a gente venha se lançar nessa hora. Ele quer que a gente venha se dedicar verdadeiramente, entregar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele tem poder para mudar, para transformar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxeram-lhe, quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo demoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mais uma vez aqui a gente vê a incredulidade daquele homem, aonde ele diz: mas se tu podes, ajuda-nos. E Jesus vira para ele e fala assim, ó: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. É crer duvidando. Não é crer tendo fé verdadeiramente que Deus pode fazer, que Deus pode operar maravilha, não. Muitas das vezes há uma dúvida dentro do nosso coração. Será que Deus pode fazer mesmo? Será que... Muitas das vezes a gente duvida do poder do nosso Deus. A gente não crê verdadeiramente. A gente às vezes vai sair para uma viagem. A gente ora antes de sair, pede ao Senhor: Senhor, guarda minha casa. Envia seus anjos para guardar as portas, a entrada. Enfim, entrega a casa ao Senhor. Quando eu falo casa mesmo. Daqui a pouco tu está ligando para o vizinho do lado: fulano, como é que está minha casa aí? Está direitinho? Como é que está minha casa aí? Está legal? Tá. Não, está tudo bem. Mas você não entregou o Senhor? Esse dia nós estávamos saindo daqui do ensaio tarde, e eu procurando minha chave para fechar aquela porta ali, e procuro ali querendo fechar, não conseguia, fechei só o cadeado. O pastor Elvis virou para mim e falou assim: Jorge, não esquenta não. O dono dessa casa aqui, fica tranquilo, ele nem dorme. Ele toma conta daqui todo dia, não esquenta a cabeça não. Olha a confiança. Eu já... porque eu fico observando para aprender também. Quando ele falou o dono, assim que ele falou o dono, veio no meu coração logo o dono, o japonês, não é japonês? Mas depois o Espírito Santo vai na minha mente, falou: está pensando que é ele, não é ele não. É o Pai, é o dono da casa, é o dono de cada um de nós. Ou a gente confia ou não confia, irmãos. Não existe meio termo na presença do Senhor. Se a Deus serviu, se a Baal serviu. Não tem como cochear em dois pensamentos. Não tem como cochear em dois pensamentos. Ou entregamos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor, ou então abrimos mão dele e vamos viver as coisas lá do mundo.
O que não pode é essa oscilação que muitas das vezes ela se nomeia no meio da sua igreja. Esse sobe e desce, esse desequilíbrio espiritual. Esse desequilíbrio espiritual. Não é 100% santo, não. Há um equilíbrio. Há um equilíbrio, irmãos. O problema é que muitas vezes a gente mergulha na palavra do Senhor, vai, daqui a pouco desanima, aí volta mais uns passos para trás de novo. Aí passa um tempo, daqui a pouco vem de novo. Não é isso que Deus chamou a gente para isso. Ele fala, sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Sede é hoje, amanhã, depois da manhã, e assim eternamente. A vereda do justo, o caminho é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Vamos ter luta? Sim, nós vamos ter luta, dificuldades. Vai ter dias sim que a gente vai oscilar, mas isso não pode tornar uma constância na nossa vida. Isso não pode tornar uma constância na minha vida, na sua vida. Porque se isso se torna uma constância em nós, numa situação como dessa, desses discípulos, mais uma vez eu digo, a gente vai ser envergonhado. A gente vai ser envergonhado. Então é necessário, você e eu, nós que servimos ao Senhor, ter uma vida reta diante dEle, para com Ele principalmente, para com o nosso Senhor. Uma sinceridade, uma verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é hoje. O tempo é agora. Da gente se posturar, da gente se posicionar. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus operou uma maravilha naquele menino. Ele mostrou aos seus discípulos. Ele curou aquele menino. Ele tratou da incredulidade também do pai. Que o pai pede a ele, se podes crer, ajuda-me na minha incredulidade. E chegando, louvado seja o nome do Senhor. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Certamente nós também perguntaríamos a mesma coisa. A gente também ia fazer a mesma pergunta, por que nós não podemos? Eu fico imaginando esses discípulos, Senhor, mas lá atrás o Senhor tinha dado poder a cada um de nós. Lá atrás nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. A gente viu as maravilhas que o Senhor operou. Por que então que nessa situação nós não podemos? Uma vez que a autoridade já tinha sido dada a cada um de nós. Por quê? E disse-lhes, essa caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aqui o Senhor, ele já deixa duas armas poderosíssimas para cada um de nós, para aquele que serve ao Senhor. A oração e o jejum.
Ele já deixa determinado para cada um de nós. É orar. E Ele deixa também o jejum e jejuar. Porque certas castas não podem sair de qualquer maneira. Certas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, a gente não vai ter vitória se a gente não dobrar verdadeiramente o nosso joelho e colocar diante do Senhor, mas com verdade, com sinceridade. E se a gente também não oferecer um jejum ao nosso Deus, aí é você e o Senhor. É no seu tempo, na sua hora. É você separado com o seu Deus. Com relação a jejum, as pessoas muitas das vezes confundem. Tem gente que faz jejum por exemplo, de refrigerante. Teve uma colega que fez um jejum que ela prometeu ao Senhor que durante um período ali ela não ia comer abacate. As pessoas fazem dessa maneira. E ela faz justamente na época do abacate. Eu falei que não ia comer abacate. Jejum é cada um de nós. É a gente se separar para poder estar tão somente com o nosso Deus. Ainda que seja você e Deus meia hora, 1 hora, enfim. Cada um sabe do teu tempo. Mas é você e o Senhor. E mais nada. É você e o Senhor. Não é jejum, eu no meu trabalho, fazendo meu serviço, aí eu não vou almoçar, eu almoço meio-dia. Aí de 9 horas da manhã até meio-dia, eu falo assim, não, hoje eu vou ficar de jejum de 9 horas até meio-dia, eu não vou comer nada não. Mas eu estou ali trabalhando, eu estou vendo outras coisas, eu estou fazendo um monte... Não. Você tão somente deixou de comer. Jejum é você se separar. É cada um de nós, a gente se separar verdadeiramente, para estar em contato, em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Eu me separei aqui nesse momento, nessa 1 hora. Entrei para o meu quarto, fechei a porta, deixei as crianças para lá, Landinha ficou para lá também, a minha esposa. Aí eu vou ficar aqui com meu Deus aqui, nós dois. Aí sim, eu vou estar em comunhão com meu Deus, orando, jejuando. Não é misturando, fazendo as duas coisas, não. É você estar se entregando verdadeiramente ao Senhor. É você estar verdadeiramente se entregando ao Senhor. E são essas duas ferramentas que Ele deixa para cada um de nós nessa noite. A oração. A oração. Lá em Magé, o pastor Ricardo, ele costuma dizer que tem um espelho do lado assim, ó, que às vezes certas coisas que ele quer falar, ele olha para o espelho, é como se ele estivesse falando para ele mesmo. É como se estivesse falando para mim mesmo agora. As duas armas estão aí, Jorge. A oração e o jejum. Cabe a você. Cabe a mim. Cabe a cada um de nós. O Senhor ensinou, Ele mostrou aos seus discípulos a maneira correta pela qual eles devem, para que situações como aquela que vieram, que aconteceu, elas não tornassem a acontecer novamente. Assim como Ele deixou para os seus discípulos, Ele deixa para cada um de nós o título, como eu disse: sem mim nada podeis fazer. É somente junto de Jesus. Como disse Daniel, ele venceu, porque estava junto do Senhor. Aqueles homens dentro da fornalha foram libertos, porque eles estavam junto do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, que aparecia já há 12 anos, ela sabia que tão somente se ela tocasse no Senhor, ela seria curada, e assim ela foi.
É o Senhor falando para mim e para você nessa noite. Sem mim, nada podeis fazer. É ao lado de Deus. É junto do Senhor. Somente assim a gente vai viver maravilhas ainda aqui nessa terra. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E quando Ele fala que obras maiores nós faríamos, é tomar posse dessa palavra e viver verdadeiramente essas coisas grandes na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa humilde palavra nessa noite. Que ela venha ficar guardada na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus, para que nós não venhamos a nos envergonhar ao nome do nosso Deus. É crendo verdadeiramente, é depositando toda a nossa confiança nas mãos daquele que cura, que salva e que liberta, que é Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, grupo de louvor. Aleluia. Glória a Deus.